Mas vamos lá, vamos do começo. O bebezinho nasce, tá? Quando a criança nasce, aquele nenenzinho acabou de nascer, a primeira fase, a fase 0, que ele vem de fábrica, é a fase da adaptação e da sucção. Então, todo bebezinho de 0 a 2 anos está no que a gente chama de fase oral, que é a fase que eles mamam muito, que eles colocam tudo na boca, que o sugar, o ato de sugar para a criança é extremamente importante. Por isso que bebê bota tudo na boca, por isso que bebê gosta de chupeta, por isso que bebê quer ficar pendurado no peito. Essa fase é fácil, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar da fase oral, não tem dificuldade nenhuma nela, porque todo mundo que tem neném pequenininho em casa sabe que eles passam pela fase oral, que é a fase em que a gente dá chupeta, amamenta no peito, que o bebê põe todas as coisas na boca, essa é a fase fácil. Junto com a fase oral, quando o neném nasce, no primeiro dia de vida dele, ele já inicia a fase de adaptação. Ele precisa se adaptar ao mundo que ele veio, porque ele estava dentro da barriga, protegido, quentinho, num lugar que era completamente escuro, num lugar que era muito barulhento. A barriga não é silenciosa, tem ruídos o tempo inteiro, do coração batendo, do coração da mãe batendo, do intestino funcionando, do sangue fluindo. Então ele estava num lugar apertado, num lugar que era sempre quente, sempre a mesma temperatura. Hoje, por exemplo, aqui tá frio, dentro da barriga é sempre a mesma temperatura, porque a temperatura corporal é estável, entre 36 e 36,5. Era escuro, ninguém tocava nele, ele não usava roupa, ele não tinha toque. Você já parou pra pensar que o neném da barriga, ninguém toca nele, ele encosta ali nas paredes do útero, mas não tem ninguém que manipula esse bebê, ninguém encosta nele de verdade. Então ele vem de um universo completamente diferente para um mundo que tem milhares de outros barulhos, um mundo em que todo mundo encosta na criança, todo mundo pega a criança vai para um lado, a criança vai para o outro, no mundo em que ele precisa respirar, porque dentro da barriga o pulmão dele não serve para ele puxar ar. Ele respira a partir do momento em que ele respira oxigênio, né, pelo narizinho, pelo pulmão, a partir do momento em que ele nasce. Na barriga ele recebe oxigênio pelo umbigo, pelo cordão umbilical. O nariz do bebê não tem a utilidade de respirar. Ele precisa comer, que era outra coisa que ele também não fazia. Ele recebia os nutrientes, não são os alimentos, é só o nutriente através do cordão umbilical, que ele precisa comer pela primeira vez na vida dele. Então ele vem com a função de se adaptar. A função primitiva do bebê é se adaptar. Ele precisa sobreviver, ele precisa conhecer um novo mundo e se adaptar nesse novo mundo, porque ele vem zerado de fábrica no que diz respeito à adaptação, a conhecer o mundo. E essa adaptação é feita desde o primeiro segundo de vida, a partir da absorção do ambiente. Então o bebê ele vai funcionar como uma esponja. Tudo que está em volta dele, ele precisa absorver. O cérebro da criança, nos primeiros anos de vida, faz um trabalho imenso, um trabalho duro pra caramba de absorver absolutamente tudo, porque tudo ele está vendo pela primeira vez na vida, tudo ele está vivendo pela primeira vez na vida, e ele precisa conhecer todas as coisas, das menores coisas que pra gente é idiota, até as maiores coisas que pra gente é importante. Por exemplo, o bebê precisa conhecer o sentimento de fome. Na barriga, ele não sentia fome. Ele recebia o alimento ali 24 horas através dos nutrientes, 24 horas através do cordão umbilical. Aí ele nasce e no primeiro dia de vida dele, ele lida com fome. Ele nunca sentiu isso na vida dele. É uma coisa que a gente sente todos os dias, é normal, é comum, é saudável inclusive, né? A fome te indica que você precisa comer. Passar fome não, mas sentir fome, né? E você sabe que tá no horário de comer, é normal, é saudável, é esperado. E o bebê nunca sentiu. Então ele precisa aprender das coisas mais básicas até as coisas mais sérias, mais intensas. Ele precisa descobrir, por exemplo, que o fogo queima, que a água afoga. Então, desde o sentimento de fome que ele tem que descobrir, até que o fogo queima. Então ele vai do pequenininho até o grandão, porque ele nunca vivenciou nada disso na vida dele. E ele faz isso através da absorção do ambiente. Todo bebê é, na prática, um pequeno cientista. Ele está o tempo inteiro absorvendo, ele está puxando do ambiente, ele está olhando todas as coisas e ele está interessado em todas as coisas. Não é uma coisa, ele está interessado em todas as coisas, no universo como um todo. Porque ele precisa aprender tudo do mais absoluto zero. Porque ele estava ali na barriga, quentinho, protegido. E é uma imensidão de coisas muito pequenininhas e de coisas
coisas muito grandes que essa criança tem que encontrar no mundo, tá? Que ela tem que aprender no mundo. E aí inicia-se a fase de adaptação. A fase de adaptação, ela tem como princípio, ela tem como base a necessidade do mundo real. A criança, quando ela nasce, quando a gente olha para uma criança, a gente tende a achar, né, por uma mentalidade de adultos mesmo, a gente tende a achar que a criança gosta do mundo da fantasia, que a criança gosta do mundo do lúdico, e não é verdade. A criança gosta do mundo real. Quem gosta de fantasia é adulto. Quem gosta, e essa informação pode parecer estranha para você, mas eu vou te explicar. Quando ela nasce, ela não conhece nada do mundo, nem o sentimento de fome. Então, o interesse da criança pelo mundo real, pelas coisas que são de verdade, é enorme. Porque ela não conhece nenhuma dessas coisas. Quem gosta de fantasia é adulto. Porque o adulto já conhece todas essas coisas, já cansou de todas essas coisas já perderam a graça. Você não vê graça nenhuma em brincar com uma batata. Você não vê graça nenhuma em brincar com um pote vazio. A criança vê. Ela está interessada na batata, ela está interessada no pote vazio, você não. Então o lúdico, a fantasia, a arte é muito importante, muito bonita para os adultos ou para as crianças mais velhas, a partir de uns 8 anos de idade. Mas para a criança pequenininha, na primeira infância, a criança gosta do mundo real. A criança não gosta da fantasia, a criança gosta do mundo real, porque tudo para ela no mundo real é uma imensa novidade e ela precisa aprender o mundo real. Porque se ela só vive no mundo da fantasia, ela não aprende. No mundo da fantasia, o fogo não queima. No mundo da fantasia, as princesas não sentem fome. No mundo da fantasia, a água não afoga. No mundo da fantasia, não existe frio, não existe calor. É só o mundo da fantasia. Ele não é de verdade. Ele não te ensina de verdade. É o exemplo em que eu falei sobre isso, eu falei sobre a criança gostar do mundo real na live em que eu fiz sobre as brincadeiras da criança, em que eu expliquei como é que funciona o processo de brincar. Criança gosta de brincar com o mundo real. Por que criança gosta de brincar com o mundo real? Gosta de mexer onde não deve, gosta de brincar com panela. Criança não... Eles brincam com brinquedos, mas eles preferem as coisas da casa. Se você pegar uma banana de plástico e um bebê de 9 meses e uma banana de verdade, colocar as duas na frente da criança, ele vai pegar a banana de verdade. Se você der a opção para a criança de brincar com coisas de verdade ou com coisas de mentira, ela vai brincar com coisas de verdade. Porque tem cheiro, tem textura, tem peso, tem volume, tem um monte de outras coisas que um pedaço de plástico não tem. Entende? Então a criança gosta, ela prefere, ela quer o mundo real, ela quer brincar com o mundo real, porque é através do mundo real que ela absorve, e ela precisa absorver, senão ela não sobrevive. Se a criança não descobre que o fogo queima, que a água afoga, que correr cai, e que cair dói, ela não sobrevive, ela morre, literalmente morre, porque não existe adaptação. Quando a criança nasce, ela é capaz de morar no Brasil, ela é capaz de morar na Finlândia, ela é capaz de morar na Alemanha e ela é capaz de morar na Noruega. Em qualquer país que você levar um recém-nascido e você manter o recém-nascido ali alimentado e tudo mais, ele vai sobreviver. Se você fizer isso com outras espécies de animais, essas outras espécies provavelmente não sobrevivem, dependendo da espécie, da situação. Um urso polar, ele nasce para viver nos polos, no frio. Se você pega um urso polar e traz ele para o Brasil, que tem clima tropical, apesar do frio que está fazendo agora, ainda assim é um clima tropical, aqui não tem neve, não tem gelo igual os polos. Ele morre. Um filhote de urso polar não consegue sobreviver no Brasil sem estar numa estação adequada, tudo mais. Dentro de um zoológico, num negócio de gelo, talvez ele sobreviva, mas se não for isso, ele morre. Se você pegar um bebê do Brasil e levar para os polos, ele tem capacidade sim de sobreviver e de se adaptar lá. Muito maior do que o urso tem de se adaptar aqui. E essa capacidade só acontece porque a criança tem essa capacidade de absorver, que se chama mente absorvente, né? Foi a Montessori que criou esse termo, mente absorvente, e de adaptação. Adaptação. Todas as crianças nascem, por exemplo, podendo aprender qualquer língua. Teu filho fala português porque ele vive no Brasil. Ele poderia falar alemão, japonês, chinês, e todas as línguas são fáceis para uma criança. Todas as línguas são fáceis para um bebê. Aprender português não é mais fácil do que aprender alemão, do que aprender japonês. Para um bebê não é a mesma coisa, é o mesmo nível de dificuldade, porque ele vem com essa capacidade de absorção tão grande que para ele tanto faz como tanto fez a língua que ele vai aprender. Ele vai aprender o que você ensinar. Ele pode, inclusive, aprender várias línguas ao mesmo tempo, coisa que para um adulto é imensamente difícil. A gente não consegue aprender várias línguas ao mesmo tempo, um bebê consegue.
Existem estudos que eles fizeram com crianças indianas, se eu não me engano, com crianças indianas que vivem em cidades de fronteiras, né? Cidades que se ligam com outras cidades, com outros países, e nessas cidades as pessoas falam muitas línguas, porque é fronteira, né? Então cada pedacinho fala de uma língua diferente. E eles fizeram um estudo com crianças de 2, 3 anos que falavam 7 línguas diferentes ao mesmo tempo. Porque ela vivia num lugar que ela aprendia tanta língua, a vizinha falava uma língua, os pais falavam outra língua, a escola era outra língua, aí na padaria estavam falando outra língua, a criança aprendia 7 línguas ao mesmo tempo. E sem a menor dificuldade. Vai você aprender 7 línguas ao mesmo tempo para ver se você não surta. Porque a mente da criança é muito mais absorvente do que a sua. Porque ela nasce nessa fase de desenvolvimento, na fase da absorção e da adaptação. E ela quer, ela gosta, ela precisa do mundo real. Criança quer brincar com coisas de verdade, ela quer mexer nas panelas, na fruteira, no pote, nas gavetas. Não é brinquedo colorido que apita. Se você deixar a criança escolher, ela prefere mexer na gaveta do que no brinquedo colorido que apita. Põe os dois na frente dela e vê para onde que ela vai. Porque a criança quer o mundo real. Por que ela quer o mundo real? Porque ela está absorvendo. E ela só vai aprender se ela estiver no mundo real. É o exemplo que eu dei na outra live. Você tem o desejo de ficar rico. Aí você vai e compra um banco imobiliário. Você atendeu o seu desejo? Você vai ficar satisfeito agora porque você tem um banco imobiliário? E você é rico no banco imobiliário. Passou a vontade? Não passa. Não passa a vontade de ser rico porque você ficou rico no banco imobiliário. Porque você ficou rico no mundo da fantasia. Mas o que você quer é a realidade. Você quer ser rico no mundo da realidade, não no banco imobiliário. Dane-se o banco imobiliário. A criança é a mesma coisa. Ela quer se desenvolver no plano da realidade, não no plano da fantasia. Então, a criança gosta da realidade. E a primeira fase do desenvolvimento que todas as crianças vão passar, sem exceção nenhuma, todas as crianças vão passar, é a fase da absorção, é a fase da adaptação. No primeiro segundo de vida dela, ela precisa se adaptar. Ela precisa respirar pela primeira vez. Ela precisa chorar pela primeira vez. Ela sente o toque pela primeira vez. Ela vai ver a luz pela primeira vez. Tudo vai acontecer pela primeira vez e ela vai ter que se adaptar, ela não tem outra opção, ou ela se adapta ou ela morre. Então essa é a primeira fase do desenvolvimento que dura por muito tempo, porque até a criança aprender as coisas do mundo, as coisas mais básicas do mundo, dura muito tempo. Então ao longo dos primeiros 6 anos de vida, a gente vai ter uma fase crítica, sensível, delicada de absorção, em que a criança vai estar funcionando como uma esponja, absorvendo tudo, porque ela precisa aprender tudo, do zero, todas as coisas que você já sabe e as coisas que você não sabe também, porque a ideia é ir aprimorando e melhorando ao longo da geração. Então a primeira fase de todas as crianças, que vai de 0 a 6 anos, começa no dia em que ela nasce e vai até o final da primeira infância, vai até além, aliás, da primeira infância, é essa fase da adaptação, é a necessidade de adaptação.